Olá! Hoje nós vamos falar de um assunto que tem muita gente vivendo. Quando Deus quebra o plano que você fez para cumprir a vontade dele. Eu não sei o que você está vivendo hoje na sua vida, mas talvez você esteja olhando para algo que desabou e se perguntando: meu Deus, por que que isso está acontecendo comigo? Pode ser um relacionamento que acabou, pode ser um negócio que faliu, um plano que não deu certo, um sonho que se frustrou. Eu não sei exatamente o que você está passando. Mas, no fundo, o que você sente é uma mistura de raiva, de confusão e ao mesmo tempo de silêncio. Sabe o que é mais duro? É que muitas vezes você ora, você faz tudo certo e mesmo assim as coisas desmoronam. E é nesse ponto que muitas pessoas se afastam de Deus, porque confundem a quebra de planos com o abandono divino. Mas o que eu quero te falar hoje é muito simples. Deus não quebrou o seu plano para te punir, ele quebrou o seu plano para te alinhar. A gente gosta de controle, a gente quer um mapa, quer um cronograma, quer um prazo, a gente quer, na verdade, o resultado. Mas Deus, ele trabalha em um ritmo completamente diferente. E ele não te mostra o caminho inteiro, Deus te mostra pequenos passos. E às vezes ele até te leva ao fim de um determinado caminho para te ensinar que aquele caminho, na verdade, não era o destino, era só um treino. E quando ele muda a nossa rota, a gente chama isso normalmente de frustração. Mas do ponto de vista de Deus, não é frustração, é uma prevenção. É Deus te impedindo de chegar aonde você queria chegar para te salvar de uma coisa que você não estava nem vendo. A frustração, na verdade, é o laboratório da sua fé. É o lugar onde o porquê se transforma em para quê. É onde a gente deixa de tentar entender tudo para começar, na verdade, a confiar. Porque a fé de verdade, ela não se prova quando está dando tudo certo. Ela se prova quando nada faz sentido. Você concorda comigo? Quando tudo está dando certo na sua vida é fácil. Mas quando nada está fazendo sentido, é a hora que de fato você está provando a sua fé. E foi nesse laboratório de frustrações que José, por exemplo, aprendeu a esperar. Que Davi aprendeu a confiar. E que Pedro, que era super impulsivo, aprendeu a se render. Porque todos eles tinham planos. Só que Deus quebrou esses planos deles para fazer algo ou uma rota completamente inimaginável para eles. Deus permitiu a prisão de José para revelar um trono. Permitiu a perseguição de Davi para forjar um rei. Permitiu a queda de Pedro para revelar a verdade, um apóstolo quebrantado. A quebra, ela nunca é um castigo. Ela é, na verdade, uma construção invisível. Tem momentos na nossa vida que Deus protege a gente de coisas que a gente pediu com sinceridade, que a gente fez orações muitas vezes em lágrimas para poder receber aquilo, mas por nos amar demais, Ele não nos deixa viver fora do propósito que Ele tem para nós. Tem bênçãos que seria uma verdadeira desgraça na sua vida se viesse fora de tempo. E Deus não quer te dar algo que vai te afastar dele, para depois ele perder você no caminho. Ele quer te moldar para que quando ele te der aquilo que realmente você pediu, você não se perca no que você recebeu. Às vezes, ele destrói o que você construiu, porque na verdade você construiu com a base errada. O orgulho estava escondido naquilo que você construiu. A intenção daquilo que você fez não era tão pura quanto parecia. O foco era a aprovação dos outros e não a obediência ao Senhor. Então Deus não constrói sobre vaidade, ele constrói sobre a verdade. Ele ama demais para deixar você crescer sobre um alicerce podre, um alicerce errado. Por isso que quando ele quebra alguma coisa, quebra um plano seu, é para refazer do jeito certo. E é nesse processo que o que é essencial aparece. E o que é essencial? A presença de Deus. O que antes era performance na sua vida, vira uma dependência de Deus, uma dependência da presença e da orientação dele. O que antes era só o seu controle, vira uma completa rendição na presença dele. Tem momentos que Deus tira a gente dos holofotes para restaurar nosso coração. Ele te leva para o secreto, para o silêncio, para o deserto, para ali te revelar o que você realmente crê. Muitas vezes, na frente dos outros, o nosso discurso é um discurso de fé. Mas a melhor maneira da gente provar a nossa fé é quando está só a gente. Só você e o silêncio. E é no secreto que o Senhor revela a nossa real identidade. É no completo anonimato que ele gera o nosso propósito. Se você pensa que o propósito nasce nos seus momentos lindos, nos seus momentos de glória, você está completamente equivocado. Na maioria das vezes, o propósito nasce da dor.
Por isso que quando Deus quebra os seus planos, Ele não está te envergonhando, Ele está, na verdade, te preparando, porque tem um propósito muito grande por trás disso. Você quer andar com Deus? Então você precisa entender uma coisa: fé não é um atalho, fé é um processo. E esse processo, ele envolve algo muito importante chamado renúncia. Renúncia é algo que você vai precisar exercer na sua vida. Renunciar ao controle, renunciar à pressa, renunciar ao seu jeito de ser. Abraão teve que soltar Isaac. É uma renúncia. Moisés teve que deixar o palácio para cumprir o propósito dele. Paulo teve que perder o status. E todos eles entenderam que a vontade de Deus é melhor, mesmo quando está na completa dor, no completo ambiente de escassez, num momento em que eles não estão entendendo absolutamente nada. Eles entenderam, a vontade de Deus é melhor. Deus, ele usa as quedas como uma sala de aula. Ele te ensina no chão o que o orgulho não te deixaria aprender em pé. E se por um acaso hoje você está vendo algo na sua vida ruir, talvez não seja o fim, talvez seja o início de um novo ciclo, mais maduro, mais verdadeiro. Eu vivi isso na minha própria pele e sei exatamente o que é isso. E a gente precisa entender que o que é de Deus permanece e o que é nosso normalmente desaba. Mas o Senhor sempre reconstrói o que tem um propósito eterno. Você não está sendo punido, na verdade você está sendo lapidado. Deus está te tirando do rascunho para te colocar naquela versão final perfeita. E é o processo que você precisa passar. E esse processo é doloroso, porque ele está removendo tudo que não combina com o seu chamado. E é isso que significa andar por fé e não por vista. É realmente remover o que não combina com você e com o seu propósito. Você não precisa entender tudo. Você precisa, na verdade, permanecer. Porque no final, você vai olhar para trás e falar: se ele não tivesse quebrado tudo que ele quebrou, eu realmente teria perdido o plano extraordinário dele. Entende uma coisa? Deus não destrói o que é dele. Ele destrói, na verdade, o que te impede de ser dele por inteiro. E se hoje você está no meio da dor, no meio da perda, no meio da incerteza, para, respira, tenha calma. Não é o fim. Na verdade, é o recomeço. A frustração é o laboratório da fé, lembra? E a fé verdadeira, ela nasce quando a gente para de tentar entender e começa, na verdade, a confiar no Senhor. Então hoje, solta o plano. Entregue o controle, fala para Deus com toda sinceridade: Senhor, se o meu plano não te glorifica, quebra ele ao meio, quebra ele em 1000 pedaços, mas me constrói de novo sobre o seu alicerce. Porque o que Deus quebra, ele reconstrói com propósito, e o que é dele, que ele reconstrói, ninguém mais pode derrubar. Se essa palavra falou com você, curte, comenta, compartilha com alguém que está vivendo esse momento. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você poder ser avisado sempre que tiver um novo vídeo por aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Até mais.